Glória a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e mantenha ela aberta. Vamos ler apenas o versículo 2, mas os irmãos podem manter aberta, porque nós não vamos ler todo o texto agora, mas vamos ler durante a ministração, amém? Quero parabenizar aqui ao ministério, né, que cuida das nossas crianças. Hoje de manhã, realmente, como o pastor já disse, foi uma bênção ver o comprometimento das irmãs e também a ministração da palavra de Deus, que foi uma bênção, irmãos. Deus falou aos nossos corações, não somente ao coração das nossas crianças, mas também ao coração dos adultos que estiveram presentes aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler apenas o versículo 2, mas, por favor, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta. São pelo menos 37 versículos que nós vamos procurar sintetizar aqui. Amém? Versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, Davi, aqui no texto que nós vamos falar aos irmãos, ele já era um herói de guerra. Davi, ele já era reconhecido como um grande herói de guerra. Ele era odiado por Saul, porque ele representava uma pessoa superior a Saul em alguns aspectos, e ele era querido por uma grande quantidade de israelitas. Pessoas gostavam de Davi. Davi já havia derrotado Golias, capítulo 17. Davi, ele havia derrotado no capítulo 19, em especial no versículo 8, uma outra grande quantidade de filisteus. Davi, ele livrou o povo de Keila no capítulo 23 de 1 Samuel. O povo de Keila estava sob a opressão dos filisteus, e Davi, usado por Deus, foi lá e retirou Keila daquela opressão. E também Davi já havia poupado a vida de Saul. Então Davi era um grande monarca, um grande estrategista na arte da guerra. O capítulo 25 de 1 Samuel começa falando sobre um fato bastante interessante, que foi a morte de Samuel. O texto vai falar sobre a morte, vai falar que Davi, ele não vai ao local ali da morte para evitar uma possível afrontamento de Saul mais uma vez. E nós entramos no capítulo 25, no versículo 2 em especial. Aqui, esse homem que é tratado aqui é Nabal. O nome Nabal significa insensato, significa tolo. Esse homem, conforme nós lemos, ele tinha muitas propriedades no Carmelo. E o Carmelo aqui não é o Monte Carmelo, né, um monte conhecido de Elias, não. Carmelo aqui é uma cidade na região de Judá. E esse homem, ele era rico e ele estava numa atividade de produzir ainda mais riqueza. Tosquiar ovelhas era, de fato, uma riqueza muito grande na época de Davi. Nessa época aqui, ter ovelhas, ter lã, era, de fato, algo muito afortunado. Quem tinha dinheiro. E eu quero ler com vocês o versículo 3. Sei que você manteve sua Bíblia aberta. O versículo 3 diz assim: o nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Abigail significa a alegria do seu pai. Abigail, ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele era descendente de Calebe. Olha que interessante da vida desse homem. Esse homem, ele vem de uma linhagem bastante interessante. Ele não é filho de uma pessoa abandonada no mundo. Ele é descendente, ele é da linhagem de um dos principais de Israel. Apenas Josué e Calebe foram aqueles que vieram do Egito. Ficaram 40 anos no deserto e conseguiram entrar à terra prometida. Então, qualquer pessoa
olharia para Nabal e diria: esse aí com certeza é uma boa pessoa. Olha de quem ele é descendência, olha de quem ele é filho, olha de quem ele provém. Esse aí é uma boa pessoa. Mas daqui a surpresa, ele não era uma boa pessoa. A Bíblia mostra que ele era mau, ele era grosseiro, ele era arrogante. E o antônimo dele é a sua esposa. A sua esposa era bela, baseado no que a Bíblia diz. Ela era uma pessoa boa, uma pessoa de tratamento bom. E é impressionante que, se olhasse para Nabal, os pais de Abigail deveriam olhar e falar: esse aí é um bom partido para minha filha. Porque olha só a condição financeira dele, olha a família que ele vem, olha a linhagem que ele vem. Só que, por mais que ele fosse da linhagem de Calebe, ele não compartilhava do mesmo espírito que Calebe. Por mais que ele fosse filho de crente, ele não era crente, né? E por mais que ele fosse da família, ele não era da família de Cristo, podemos dizer assim, baseado em nossos dias. Então nós temos esse homem que aparece no versículo 3. No versículo 4, quando Davi ouve falar o que estava acontecendo, que Nabal, ele estava ali tosqueando, o que ele entende? Ele entende exatamente que Nabal era a pessoa que poderia ajudar a Davi. Quando ele sabe que Nabal está tosqueando, ele diz: olha, Nabal pode nos ajudar. Nabal pode dar o que nós estamos necessitando. Então ele vai enviar 10 rapazes. Se você ler o livro de 2 Reis, capítulo 3, no versículo 4, vai mostrar que a lã, a tosquia, ela servia até para compras de coisas valiosíssimas. Então, quando você vê Davi mandando 10 rapazes, Davi manda: vai lá e diga para ele o que deve ser dito. O que deve ser dito a Nabal? Livro de 1 Samuel 25, no versículo 6, está escrito: digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão: portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que tiver à mão. Davi não manda esses homens pedirem a ele nada que tivesse faltando, mas que tivesse sobrando. Olha, vê o que vocês podem nos ajudar aí, e vocês, por favor, ô Nabal, mande para nós alguma coisa para nos auxiliar nessa nossa trajetória. Qual é a resposta que Nabal vai ter a essa pergunta de Davi? Versículo 10 e 11. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar aos homens que eu nem sei de onde vêm? Olha que interessante. O mal de ser ensimesmado, o mal de olhar somente para si. Você percebeu quantas vezes esse homem usa a palavra meu? É meu, as minhas carnes, as minhas coisas. Vocês querem o que é meu. Observe que ele sabe exatamente quem é Davi, e ele sabe exatamente quem é o pai de Davi. Quando ele fala assim: eu não sei quem é Davi e não sei quem é o filho de Jessé, não é uma questão de conhecimento de quem era, mas uma questão de não dar a devida importância. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não vou ajudar essa pessoa. E ele, em si mesmado, diz que tudo é meu, e se é meu, é para o meu uso, é somente para mim. E não. Se Deus nos abençoa, não é somente para nós. Quando Deus nos abençoa,
é para sermos bênçãos para outras pessoas também. Só que esse homem não consegue ver isso. Quando Davi soube o que Nabal falou, perceba que Davi, ele perde completamente o senso do que ele estava fazendo. Um homem de Deus, um homem que havia sido usado por Deus em outros textos bíblicos antes do capítulo 25, quando ele ouve aquelas palavras de Nabal, parece que ele perde o senso das coisas. Ele tem 600 soldados. Ele tira 400 para entrar na casa de Nabal. Nossa, eu vou deixar apenas 200 soldados com meus mantimentos, com as pessoas que estavam lá, e eu vou à casa de Nabal. E qual é a intenção de Davi? Aparece no versículo 22 desse texto. A intenção dele é matar todos os homens que estavam lá. Em resumo, quem dá resposta é Nabal, mas inocentes estavam para ser mortos. Davi, com essa postura, ele está se parecendo mais com Saul do que com alguém que veria a linhagem do Cristo. Porque no capítulo 24, ele mata 85 sacerdotes por odiar Davi. Então Davi está agora tendo uma postura de um rei ímpio. Davi está tendo a postura de alguém que desagradou a Deus e foi reprovado por Deus. Por quê? Porque foi contrariado. Porque não esperava ouvir aquilo naquela hora. Porque não esperava ouvir. E muitas das vezes o que nos pega de surpresa é o que nos tira do centro. É o que nos tira do caminho correto. É aquela surpresa, é aquele momento que te tira do eixo. E é isso que tira Davi completamente do eixo aqui. Nabal, ele era casado com Abigail, como lemos no versículo 3, que era o oposto dele, como foi falado. E olha o que acontece no versículo 14. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta. Em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. O que está acontecendo aqui? Aqueles homens, eles chegam para Abigail e falam: Abigail, nossa serva, nossa senhora, não sei como chamaram, mas disse: olha, o nosso Senhor respondeu desse jeito a Davi. Ele disse que não conhece a Davi, disse que não conhece a Jessé, disse que tudo que ele tem é dele, para ele, para o uso dele, e mandou esses homens embora sem nada. E Davi disse que vai vir, e ele vai agir contra nosso Senhor e contra a nossa casa. Então Abigail, ela se vê na obrigação de fazer algo para salvar a todos os homens ali. Ela vai agir, e ela não age lentamente. O texto vai dizer que ela age depressa, muito apressadamente. Abigail se levanta e ela vai fazer os bolos, ela vai pegar as carnes, ela vai levar para o exército que estava vindo. É interessante que essa mulher, ela não espera que Davi mude a posição dele em relação ao que estava para fazer. Ela diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. A pior coisa é esperarmos o tempo passar para fazermos alguma coisa. O que tiver que fazer, que se faça hoje.
que se faça agora. Ela omite do marido a sua estratégia. E ela omite por um sentido. Porque ela sabe muito bem o que esse marido poderia fazer. Do jeito que ele era trancoso, perigoso, mal-humorado, o que ele poderia fazer com ela? O que ele poderia fazer em relação a isso? O que ela atiçaria nele? O seu orgulho. Eu quero ler com os irmãos o versículo 23. O versículo 23 diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa tua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno. Aqui ela está falando do esposo dela. Com aquele homem maligno. A saber, com Nabal. Porque ele é o que significa o seu nome. Tolo, insensato. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a tua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Esse é o presente que a sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor. E que não se ache mal em meu senhor durante a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, esse lançará fora, como se atirasse na cavidade de uma funda. E quando do Senhor, Deus, tiver feito o meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivos de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito com o meu Senhor, então lembre-se desta tua serva. O texto é longo, mas ele é maravilhoso. Porque o que ela está falando aqui para Davi é o seguinte: Davi, Deus te levantou rei de Israel. Você vai reinar sobre Israel. E se tu derramares sangue inocente, no teu reino haverá remorso. O Senhor se lembrará do que fizeste, Davi. E isso vai pautar o seu pensamento. Isso vai guiar os teus passos. A tua mente vai se lembrar sempre desse dia em que fizeste algo e isso lhe trouxe remorso. Os teus inimigos, Davi, não terão isso para falar de você. As pessoas à tua volta não terão isso para apontar de você. Essa mulher está sendo usada por Deus para preservar o caráter deste homem. Essa mulher está sendo usada por Deus para fazer com que esse homem continue no seu ministério completamente ileso do sangue de Nabal. Porque agindo pela emoção, agindo pela força própria, buscando a sua justiça própria, o homem suja as suas próprias mãos, o homem suja a sua própria reputação, o homem suja a sua própria vida. E Deus sempre coloca alguém para dizer: não vá por esse caminho, porque tem promessa, e a sua promessa não pode estar baseada no fracasso dos seus próprios meios, das suas próprias vontades. Quando eu e você agimos por emoção, nós nunca fazemos o que está correto. Davi, no momento de raiva, ia matar sangue inocente.
E agora Abigail aparece numa história, tomando culpa para si. Essa tua serva fez, perdoe a nossa transgressão, perdoe a nossa culpa. Está aqui, ó, eu trouxe o que o Senhor foi, o que o Senhor pediu, está tudo aqui. A resposta de Davi fica clara que Abigail, ela foi enviada por Deus. Quando você lê a resposta de Davi, no versículo 32 em diante, ela foi enviada por Deus. Davi a chama de prudente. Você foi prudente. Abigail foi chamada de providência de Deus para impedir Davi de derramar sangue inocente e de vingar-se pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, pela sua justiça própria. Nós pecamos demais quando colocamos a nossa justiça própria à frente da lei de Deus. Eu quero dar aos irmãos aqui pelo menos 2 aplicações desse texto. Nabal era um tolo, irmão. Esse é o nome dele. O nome dele significa insensato. Então, nessa aplicação aqui, eu quero me ater a esses 2 personagens, Davi e Abigail, e apenas dar uma aplicação de cada um, e apenas isso. O domínio próprio verdadeiro, eu estou pregando aqui algo que eu também preciso tratar em mim. O domínio próprio verdadeiro, ele aparece nos momentos de surpresa. O domínio próprio verdadeiro aparece nos momentos de surpresa. Eu vou repetir. O domínio próprio verdadeiro aparece quando o inesperado acontece. O que Davi esperava de Nabal aqui? Tá bom, Davi? Você cuidou dos meus moços aqui? Você cuidou do meu pessoal? Então pode vir, tem aqui uma carne, tem aqui isso, tem aqui roupas, tem aqui vestes, pode vir, mas o que Davi ouve? Não tem nada para você aqui. Não tem nada para te oferecer aqui. E é nesse momento que esse homem, que no capítulo 24, ele não mata Saul. Saul queria matar a ele. Ele está com Saul sobre a sua... Irmão, estava ali, ó, era só apunhalar a espada. E ele prefere cortar um pedacinho da roupa de Saul e ainda se arrepende disso. Eu não posso tocar no ungido de Deus. Palavras de Davi. Esse homem, ele age com temperança, com domínio próprio diante de Saul. Mas ele esperava aquilo, ele estava vivendo aquilo, e naquele momento ele soube lidar com aquilo. Davi teve domínio próprio nas suas ações quando estava em Keila, você lembra? Capítulo 23, 1 Samuel. Ele entra em Keila, e ele está lá e ele livra a Keila dos filisteus. E agora ele ora: Senhor, o povo de Keila vai me entregar? Se Saul vier, vão te entregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou embora, porque esse povo vai me entregar. Se Saul chegar e eu estiver aqui, eles irão me entregar. Então eu não vou agir de outra forma, senão com domínio próprio. Eu vou embora. Agora, esse Davi, ele, diante da situação, diante de Nabal, ele diz: eu vou matar todo mundo. Não vai salvar um homem dessa casa. Eu vou levar 400 homens armados. E eu vou acabar com tudo. É na hora do inesperado que você e eu temos que exercitar o domínio próprio. Eu e você sofreremos esse tipo de decepções de pessoas que nós não esperamos. Nós não seremos ajudados por pessoas que nós já ajudamos. Nós teremos as costas de pessoas que nós estendemos as mãos. E é nessa hora que a sua temperança será testada. E o seu domínio próprio será testado. Aí você vai querer fazer igual Davi.
Não! Alguém tem que pagar por isso. Não, meus irmãos. Não. A temperança cristã, ela é muito grandiosa. Quando você lê Atos, capítulo 24, ali está Félix. E Félix fica completamente amedrontado. E qual é a pregação sobre o que Paulo está falando com Félix? Sobre a justiça, sobre o reino vindouro e sobre a temperança. E quando ele fala sobre temperança, Félix fica assustado, amedrontado. Porque realmente é um absurdo para uma mente sem Cristo a temperança que Cristo exige do seu povo. É estender a mão para quem um dia te ofendeu. É saber lidar com situações que antes você não saberia lidar. Você não saberia lidar, mas em Cristo, cultivando o fruto da temperança, você vai ter que saber lidar. Davi esperava receber ajuda de Nabal. Mas o que ele recebe não é a ajuda de Nabal. O que ele recebe é o completo desprezo de Nabal. Ao agirmos com temperança, significa dizer que não queremos agir com a nossa própria justiça, mas com a justiça de Deus. E sobre Abigail, como essa provavelmente seja a última ministração desse ano aqui na igreja que eu vá fazer, eu gostaria que você pegasse esses dois tópicos aqui para 2024. O primeiro é exercite a temperança. Faça isso nos momentos de surpresa, nos momentos que aconteceram que você não espera. É nessa hora que você tem que respirar, contar até 10 e se lembrar de Jesus, de toda a paciência que Ele tem contigo e que Ele tem comigo. A segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos está em Abigail. Nós poderíamos destacar aqui de Abigail a prudência de Abigail, poderíamos destacar a perseverança de Abigail, o trabalho de Abigail, a mulher excelente que Abigail foi. Eu tenho certeza que para Abigail, do jeito que Nabal era, seria muito melhor a viuvez, porque ela mesma chama esse homem de homem maligno. Não foi eu que disse, foi ela. Eu podia destacar todas essas coisas de Abigail, mas eu gostaria de destacar a coragem dessa mulher, a atitude dessa mulher, porque o reino de Deus é um reino de atitude, de pessoas que se movem, de pessoas que se colocam na brecha, pessoas que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você vê a história dela, você não vai ver, por exemplo, Deus dizendo para Abigail: minha serva, levante-se, minha serva, pegue aí umas ovelhas. Não, Deus não, você não vê, mas você vê a atitude da necessidade. Pessoas que se movem em direção ao que precisa ser feito. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, quem fica observando o vento não plantará. Quem fica observando o que está acontecendo realmente não vai plantar nada. São palavras do velho Salomão. Quem fica muito vendo as coisas, vendo o que tem para fazer e não faz, não colhe nada. Se essa mulher não se move, o que ela ia ver na sua casa era sangue, era morte. Mas ela se moveu. Nós vivemos uma cultura do sentir no coração, num coração que a Bíblia chama de enganoso.
Então eu vejo o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, eu sei que a obra precisa, eu sei que a vaga é essa, mas se eu não sentir no coração, eu não faço. Então a obra de Deus precisa que você sinta um arrepio para você fazer alguma coisa. Será que Deus não te deu inteligência suficiente para ver que tem lugar para você nessa seara? O trabalho está aí, o trabalho é grande, a seara é enorme, mas poucos, e muito poucos são os trabalhadores. Eu vejo o trabalho que tem para fazer. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, meu irmão. É uma pena que muitas pessoas se sintam no corpo de Cristo uma verruga, se sintam uma doença, acham que não tem trabalho para fazer, acham que não servem para nada no corpo de Cristo. Ouça o que eu estou dizendo para você. Talvez você não tenha 5 talentos, talvez você não tenha 2 talentos, mas você tem talento para ser usado na obra. E você deve colocar isso em prática. Você deve utilizar ele, deve ter atitude. Ministérios, por causa da falta dos seus arrepios, ministérios estão sucumbindo. Pessoas estão se perdendo, projetos vêm falindo, porque você não sentiu ainda um arrepio para fazer o que você sabe que tem que fazer. Abigail sabia o que tinha que fazer. Abigail não esperou trovões. Abigail não esperou um profeta chegar lá primeiro. Um profeta chegar na casa de Abigail. Abigail, o Senhor Jeová me mandou aqui para te dizer, se tu não preparar comida para esse povo aí, vai todo mundo morrer. Não ouve isso. Tem que trabalhar. Atitude. O campo está aí. A obra está aí. Aí você se decepciona. Não tem domínio próprio. Abandona tudo. Abandona, não prossegue. Para. Eu não quero mais prosseguir. Domínio próprio. Inclusive para saber lidar com as decepções. Para saber lidar com os nãos, para saber lidar com os fracassos, porque eles virão, os fracassos virão, e você vai ter que saber lidar com eles. Neemias, ele ficou sabendo do que estava acontecendo em Jerusalém. Os muros estavam destruídos. Neemias fica muito triste, vai orar. Neemias vai atender ao rei, com um semblante triste. O rei olha e fala, está acontecendo alguma coisa aí com esse homem, está triste. Neemias fica com medo, porque não podia atender ao rei de rosto triste. Então Neemias vai orar de novo. Aí Neemias fala para o rei, olha, o que está acontecendo é lá em Jerusalém, os muros estão destruídos. Então pode ir lá resolver os muros. Então eu vou resolver os muros. Você não vai ver, ó Neemias, meu servo, levante-te e vá resolver os muros. Os muros estão destruídos. Alguém tem que consertar. Então serei eu, Neemias. Livro de Juízes, capítulo 3. Eude, um homem canhoto. Israel estava há 18 anos na mão de Eglon. 18 anos. Então o povo de Israel começa a orar, Senhor, manda um libertador, porque está difícil, 18 anos de sofrimento. Então um dia, levando lá as ofertas para o rei de Eglon, os tributos, Eude tem uma ideia, eu vou botar uma espada do meu lado direito, e eu vou lá falar com o rei de Eglon. E quando chegou lá, ele falou, rei de Eglon, eu tenho uma mensagem para você. Ele fala, pode falar, entra aqui. Ele puxa a espada, e ele consegue, com a ajuda de Deus, livrar Israel de uma opressão de 18 anos. Sabe o que você não vai ver no texto? Deus dizendo, Eude, levante-te, pegue uma espada, coloque na bainha, vá até Eglon e mate ele. Atitude. Esther, mulher de Deus, uma rainha de Deus. O povo de Israel estava para morrer, estava para se perder, para ser exterminado.
Ela falou: orem, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou falar com o rei, eu vou falar com o Assuero, orem. Não é apenas atitudes mortas, mas é se mover ao que a Bíblia diz em oração, mas não deixe de ter atitude, porque Abigail teve atitude, e isso mudou a história de Davi também. Mudou a história de empregados da casa dela, mudou a história de Davi, mudou a história até mesmo dela. Porque quando Nabal morre, Abigail se casa com Davi também. Talvez para o seu ministério, ele acontecer de fato, o que tem faltado seja uma atitude da sua parte. Você está esperando as coisas acontecerem à sua volta, está esperando trovões e relâmpagos, está esperando Deus bradar do céu, e Deus tem te dado todos os dias sinais do que Ele quer fazer na sua vida, e você tem corrido voluntariamente, não tendo as atitudes que Deus requer de você e que Deus requer de mim. Nós devemos orar o tempo todo. A instrução Ele já nos deu na sua palavra. Miqueias 2, versículo 10, levantai e andai, vai, porque não é aqui o seu descanso. Trabalha, faça, porque não é momento de parar. Se você está vendo algo para fazer, é para você fazer. Você fazer. Essa é a mensagem de Deus para você essa noite. E que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu a mensagem de Deus? Eu recebi. Marcelo citou aqui um texto que, quinta-feira, eu conversava com o Melquisedeque, com a Maiara, com o Anderson.